Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça. Eu sou o pastor Robson de Magalhães e hoje nós vamos falar sobre cultos. Pastor Robson, qual igreja, qual pastor presidente tem razão? Aquele que obedece às autoridades públicas e fecham suas portas, ou aqueles pastores que não fecham as suas portas, alegando que a igreja ela deve permanecer com as suas portas abertas? Em outras palavras, o polêmico Silas Malafaias e outros pastores como Abner Ferreira, eles têm razão em deixar as igrejas com as portas abertas ou não? E o que fazer agora, neste momento, como cultuar? Pessoal, para que você possa entender este vídeo, eu vou voltar lá em Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou iniciar lá no povo semítico, até chegar no século 21. Portanto, não deixe de assistir a este vídeo ao final. Deixe a sua curtida, o seu comentário em eventual dúvidas e compartilhe este link para que mais pessoas possam se inscrever no Palavra de Fé. Este vídeo nós usamos como base a Bíblia Sagrada e as teologias do Antigo Testamento de Paul House e de Gerald Hazel. Duas teologias maravilhosas que eu sugiro a todos. Já fiz um vídeo sobre isso e logo estarei compartilhando com vocês, ok? Vamos falar acerca de cultos. Pastor, quem está correto? O pastor que pede para fechar as portas ou aquele que não pede para fechar as portas? E como cultuar? Bom, na época de Abraão, Isaac e Jacó, o povo semítico, aquelas pessoas, o tempo patriarcal, a mentalidade daqueles povos era de um Deus territorial. Em outras palavras, no conceitos deles, cada região tinha o seu próprio Deus. O Egito, os seus deuses, eles eram politeístas, eram apenas daquela região. Os deuses estavam restritos àquele local. Bem como também na Mesopotâmia. Os deuses da Mesopotâmia estavam restritos àquele local. Quando Abraão sai da Mesopotâmia, vai até Arã, posteriormente a Canaã, Abraão tinha por certo que Deus que o chamou estava naquele local. Era muito comum no tempo patriarcal, para aqueles povos semíticos, Deus ser um Deus territorial. É este o conceito que nós denominamos de conceito de Deus tribal, Deus territorial. É por isso que a vida de José ela é magnífica e ele recebe um destaque no livro de Gênesis. Quando José é vendido pelos irmãos e levado ao Egito, José tem como certeza que Deus está com ele. Portanto, ele quebra esse paradigma de um Deus territorial. José, ele não permite cometer o adultério por acreditar que Deus de Abraão, Isaac e Jacó estava com ele no Egito. Bem como quando ele revela os sonhos, quando ele está preso, ele tem certeza que Deus revelou estes sonhos. José tinha certeza que Deus de Abraão, Isaac e Jacó não era apenas um Deus territorial, mas também o acompanhou no Egito. É este mesmo Deus que leva José ao governo do Egito. E é este mesmo Deus que coloca Israel no Egito. E ali começa toda a história do povo israelita. Deus chama Moisés para poder livrar este povo do Egito. E através da mão forte de Moisés, este povo é liberto. Quando Moisés, portanto, tira este povo do Egito, Moisés, juntamente com outros homens, constrói um tabernáculo. Por que, pastor Robson, Deus pediu para que Moisés construísse um tabernáculo? Porque na mente, na concepção daquelas pessoas, Deus estava com eles por causa do território. Eles precisavam ver a glória de Deus. E para que eles pudessem ver a glória de Deus, foi construído um tabernáculo visível, tocável. E era através daquele tabernáculo que Deus manifestava àquele povo incrédulo. Passando a história, chegamos até o momento de Salomão. Esta cultura de um Deus territorial, de um Deus tribal, de um Deus regional, permanece na vida de Israel. É por este motivo que Salomão constrói um templo para Deus em Jerusalém. Esta concepção de templo, de local de adoração, é uma cultura humana. Vocês podem perceber, portanto, que isto é de mil e milhares de anos atrás. Não é uma coisa nova. O homem sempre precisou ter um local para adorar a Deus. E naquela época, na cabeça daquelas pessoas, Deus estava apenas no mesmo local, na mesma região. Conceito: Deus territorial, Deus tribal.
Quando nós vamos mais para frente na história, chegamos na época de Daniel. O povo de Israel está na Babilônia. O povo de Israel foi levado cativo por causa da desobediência, porque eles adoraram outros deuses. E esse conceito de Deus estar em Jerusalém, de Deus estar em Israel, ainda estava na cabeça de Daniel. Daniel também tinha esse conceito de um Deus territorial, de um Deus que se encontrava em Jerusalém. É por este motivo que ele vira as janelas para o lado de Jerusalém. É por este motivo que ele ora em direção a Jerusalém. Continuando avançando a história, chegamos na época de Zorobabel, Neemias e Esdras. Este conceito de Deus territorial ainda permanece na cabeça dos judeus e é construído o segundo templo, o local em que os judeus iriam adorar a Deus. E este mesmo conceito de templo está fixado na cabeça dos judeus na época de Jesus. Quando ele fala de forma metafórica que o templo seria destruído em 3 dias, Jesus está se referindo a ele mesmo. Os fariseus, os judeus, os religiosos ficaram enfurecidos, pensando eles que estavam falando acerca de templo, do segundo templo construído na época de Zorobabel. Eles imaginavam que Deus estava naquele local, que Deus se manifestava naquele local. O Deus regional, tribal, permaneceu durante anos, décadas, centenas, milhares de anos na cabeça do povo judeu. Até Paulo trazer um conceito que ele aprendeu e entendeu acerca da pessoa do Espírito Santo. Ensino esse ensinado por Jesus Cristo. Paulo, ele afirma que nós somos a igreja de Cristo, que nós somos o templo, ou seja, que nós carregamos em nós o Deus invisível e o Deus intocável. Mas o homem, ele permanece pensando que Deus, ele está em local e não em pessoa. E quando a igreja apostólica passa por um período enorme de perseguição até o século IV, com a conversão de Constantino no ano 313, Teodósio, ele cria, portanto, a igreja organizada no ano 380 depois de Cristo, no século IV, portanto. O que Teodósio faz? Ele proíbe todos os cultos pagãos e coloca o cristianismo como a religião oficial. É naquele momento em que os templos pagãos, eles passam a ser templos cristãos. É naquele momento que templos, igrejas, elas começam a ser construídas ou simplesmente locais de adoração. Portanto, na época do século XIV, até a Igreja Apostólica Romana, até do advento, do rompimento com Martim Lutero e outros grandes reformadores, na cabeça das pessoas, o local de culto voltou a ser igreja, voltou a ser local. As pessoas voltaram para aquela máxima: eu tenho que ir para a igreja para adorar a Deus. E o molde que nós temos hoje, no século 21, na igreja contemporânea, é um molde de uma igreja católica. Não entendi, pastor Robson. Nós entendemos, algumas pessoas entendem que nós temos que ir à igreja para adorar a Deus, porque Deus se encontra na igreja, mas não é este o conceito de Hebreus usado por Abner e pelo bispo Abner da igreja Madureira, lá do Rio de Janeiro, o presidente, bem como também pelo Silas Malafaia. O contexto de Hebreus que nós devemos nos reunir na igreja, não é na igreja, é como igreja. Em outras palavras, nós devemos reunir como corpo místico de Cristo, não na igreja. O conceito que esses homens têm de igreja é um conceito da Igreja Católica Apostólica Romana, local. Este conceito da Igreja Católica Apostólica Romana é um conceito judaico, de um Deus local, territorial e regional. Pessoal, nós somos a igreja de Cristo e nós devemos reunir como igreja de Cristo. É desta forma que nós podemos promover os nossos cultos nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldades. Nós devemos fazer um culto doméstico, não tem problema nenhum. Aí você me diz dessa forma: mas pastor Robson, nós devemos respeitar os nossos pastores. A Bíblia nos orienta a não agirmos contra os nossos pastores. Eles são os pastores presidentes. Concordo, devemos realmente respeitar os nossos pastores, inclusive orar pela vida deles. Mas o conceito de pastoreio hoje, o conceito hoje de pastorado é um conceito conforme a Igreja Católica Apostólica Romana. Não entendi. A Igreja Católica Apostólica Romana colocou um papa, um homem que está no topo, e bispos.
a Igreja Católica construiu uma hierarquia. E esta hierarquia, ela é indiscutível, inabalável. O Papa manda e os demais obedecem. Este é um modelo de cargo eclesiástico dentro das nossas igrejas. Mas este conceito é um conceito bíblico? Não. Como assim? A igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja de Paulo, de João, era liderada por um grupo de presbíteros. A palavra presbíteros no grego significa anciãos. Quem dirigia as igrejas que eram comunidades, ou em Corinto, ou em Tessalônica, ou em Filipe, eram conjuntos de anciões, conjuntos de presbíteros. As decisões eram tomadas por este colegiado, por este conselho. Não existia um presidente e os demais mandavam. Não, não era dessa forma. Inclusive João, o apóstolo, nas 3 epístolas que ele escreve antes de Apocalipse, ele se coloca como presbítero, mais um ancião. Quando nós vamos para Atos capítulo 15, todos ali opinaram, todos falavam. Muitas pessoas falam assim, mas quem deu a última palavra foi Tiago? Não, só destacou a fala de Tiago, como destacou a fala de Pedro, porque eles eram proeminentes. Mas o livro de Gálatas falam que eles eram a coluna da igreja. Sim, eles eram a coluna da igreja, mas eles não eram presidente, ou seja, o dono da igreja. Pessoal, a cabeça da igreja, o dono da igreja é Cristo. No demais, nós somos todos iguais. Não é porque eu falo aqui, ó, Pastor Robson, que eu sou melhor que qualquer um. Todos nós somos iguais. E quando nós nos reunimos como igreja, um tem palavra de sabedoria, outro tem salmo, outro tem uma profecia bíblica, outro tem uma oração. É desta forma que nós devemos entender o cultos. Portanto, hoje, no século 21, o nosso modelo é o modelo da Igreja Apostólica Católica Romana. Um pastor presidente, que se equivale a um papa, os demais bispos que têm interesses, que são os pastores que estão próximos a essas pessoas, e uma igreja regional que as pessoas devem ir a este local para poder adorar. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A igreja, nós devemos nos reunir. Qual que é a forma correta? Nós devemos nos reunir como igreja. Nós devemos reunir para adorar a Deus, porque a igreja de Cristo tem um dono, que é o próprio Senhor Jesus. Para poder finalizar e fechar com elegância, Pastor Robson, o pastor Silas Malafaia, portanto, ele está certo, o bispo Abner da Madureira, eu não quero aqui causar nenhuma polêmica, eu só quero colocar meu ponto de vista, é momento de união, é momento de nós nos unirmos, mas eu entendo que neste momento esses homens estão sendo imprudentes. Eu não posso ser leviano em falar que eles estão querendo dízimos e ofertas. Eu não posso falar isto, porque isto é muito leviano, isto é maldoso, e eu não posso pensar desta forma. Mas eu vejo que eles estão sendo imprudentes. Por qual motivo? Porque o coronavírus, de fato, ele não é um vírus mortal, ele não causa morte, não tem a potencialidade da morte, mas a propagação é muito fácil e pode causar um colapso no Brasil, porque nós não temos muitos leitos. Em outras palavras, os hospitais não podem receber tantas pessoas como as autoridades públicas já imaginam. As autoridades aqui em São Paulo já fecharam comércios, já não estão tendo aulas. Vários locais como shoppings, o governador João Dória já determinou o fechamento dos shoppings. Portanto, as igrejas, esses pastores deveriam ter o quê? Na minha opinião, o bom senso para fechar as portas das igrejas e fazer cultos online, cultos através das redes sociais. E nós podemos fazer nossos cultos domésticos. Como fazer um culto doméstico? Inicia com uma oração, vamos cantar 2 louvores, aí vem uma pessoa com uma palavra, estuda uma palavra e neste momento prega a palavra para os familiares. No final, fazer uma oração de 5 minutos para que Deus possa guardar a nossa nação, guardar o mundo. Portanto, na minha visão, eu entendo que as igrejas devem fechar as portas, não por ser desobediente a Deus, não, mas para que nós não sejamos os causadores da propagação deste vírus. Tem muitos líderes, tem muitos pastores, olha o que eu estou dizendo, que já estão contaminados pelo Covid-19. Já tem muitos líderes, já tem crentes já contaminados. Aí vocês me fazem essa pergunta, mas pastor, Deus não ia guardar a igreja?
Este é o próximo vídeo que eu vou falar acerca da grande tribulação. Este ficou um pouquinho longo, eu entendo, mas foi um conceito histórico acerca de igreja. Mas no próximo vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram. Este vírus provém ou não de Deus? Nós estamos vivendo ou não a grande tribulação? Não deixe de assistir este vídeo, não deixe de assistir o próximo vídeo, deixe a sua curtida, Deus te abençoe e muito obrigado por ficar até o final com o Palavra de Fé, salvos pela graça. Forte abraço e até a próxima.